E aí galera, belezura? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal aqui, Projeto Kart 26, que a gente fala aqui dos campeonatos regionais de kart, na qual a gente participa, né, aqui do interior do estado de São Paulo. E hoje a gente vai falar um pouquinho do que aconteceu na terceira etapa do campeonato Fórmula Z de kart, que acontece lá no kartódromo Kart Z de Agudos, né, na rodovia Marechal Rondon, a 10 quilômetros da cidade de Bauru. Uma grande maioria que faz parte deste campeonato Fórmula Z é do pessoal de Bauru, né, e o organizador, o Rafa Pedroso, é de Agudos. Tem o pessoal de Agudos também, inclusive o Alessandro Zamora, por exemplo, que faz as transmissões ao vivo, ele é de Agudos também. Então tem o pessoal de Agudos e o pessoal de Bauru, a grande maioria. Mas tem gente de tudo quanto é canto, como eu, por exemplo, meu irmão, o Murilo, o Tim, né, que somos de Avaré. Tem o Armando Chama, o Zé Antônio, que são de Botucatu. Tem o Rominei, que é de Araraquara, né? Tem gente de tudo quanto é canto, gente. Tem gente até de Cafelândia, tem gente de Lençóis Paulista, que é ali pertinho também, né? Tem de vários cantos, então é um campeonato bastante grande, né? Claro que não dá para falar o que aconteceu, os lances das corridas, porque são 6 categorias, né? E são 2 baterias cada categoria, porque o regulamento do Fórmula Z é assim, né? Você tem a qualificação, que é o treino de qualificação, né? Para ver quem vai largar na frente no grid de largada, as posições do grid, que são 5 minutos, e depois mais 10 minutos de corrida na primeira bateria. Depois, a segunda bateria também, são 5 minutos de classificação e mais 10 minutos de corrida. Aí somam-se os pontos da chegada, né, de cada um, para ver quem vai fazer o pódio, né? E às vezes acontece o empate, né, no pódio. Até a regra anterior, o desempate era pela melhor volta, quem tinha feito a melhor volta em uma das 2 baterias. Agora, como tem dado algum problema lá no sensor dos karts, então optou-se por quem chegou na frente na primeira bateria, vai ser o critério de desempate, certo? É isso que vai acontecer a partir de agora. Para quem não sabe, a pontuação do Fórmula Z, ela começa com 25 pontos para o vencedor de cada bateria, né? 1 ponto para a pole, tá? Isso para o campeonato, tá? Aí 20 pontos no segundo colocado, 18 pontos o terceiro, 16 o quarto, 14 o quinto, e aí vai 2 pontos de diferença até o 12º, que ganha 1 ponto apenas, entre o 11º e o 12º, 11º é 2 pontos e o 12º é 1 ponto, a partir do 13º daí não ganha pontos, ok? É assim que funciona. O pole ganha pontos só no campeonato, no dia lá, para efeito de pódio, no pole não ganha ponto, ok? Bom, vamos lembrar que o traçado dessa terceira etapa foi o traçado chamado Jacarepaguá, né? Mas é o traçado Piquet lá da pista. É o Grande Prêmio do Brasil, né? Que o Rafa colocou como Jacarepaguá, mas é o traçado tradicional Piquet. É um traçado de alta velocidade, muito legal, muito bom. Eu, particularmente, não gostava muito dele no começo, quando eu comecei a correr, mas agora eu gosto pra caramba, já corri várias vezes nele e eu passei a gostar pra caramba. Então vamos lá. Na primeira bateria da F1, o primeiro colocado foi o Wesley Hilário. Na segunda posição foi Vinícius Napolitano. Terceiro, Diego Brandão. Quarto, João Pedro. Quinto foi o Marcos Piovesan. Sexto colocado foi o Rodrigo Crespilho. Sétimo colocado, o Leonardo Azuaga. Oitavo colocado, o Enzo Freitas. Vamos ver quem foi o nono, o Rafa Pedroso, o organizador. 10º colocado, o Luiz Brunelli. E o 11º, o Leandro Damasceno. Inclusive o Leandro faz parte do Roda Presa, né, do nosso outro campeonato, que é o Roda Presa do pessoal aqui de Avaré. Tá? E na segunda bateria, o primeiro colocado foi o Marcos Piovesan, o segundo colocado o Rodrigo Crespilho, o terceiro o Diego Brandão, o quarto foi o Leonardo Azuaga, o quinto o Wesley Hilário, o sexto foi o
Vinícius Napolitano, o 7º João Pedro, o 8º foi o Rafa Pedroso, o 9º foi o Enzo Freitas, o 10º Luiz Brunelli e vamos ver se tem 11º foi o Leandro Damasceno de novo. Leandro, não deve ter dado sorte com os karts, né? E aí, com esse resultado, o campeonato ficou da seguinte forma. Eu já vou falar agora que até a segunda etapa a gente falava do campeonato sem considerar o descarte. Porque esse campeonato ele tem o descarte. O que é o descarte? Para ficar bem explicado. Você elimina os 2 piores resultados que você tem das 2 piores baterias que você fez, né? Não precisa ser do mesmo dia as baterias. Você pode ter ido mal, por exemplo, numa bateria lá, a primeira bateria da primeira etapa e a última bateria da terceira etapa. Então você elimina esses 2 resultados, eles são descartados, tá? Se você faltou, por exemplo, uma etapa inteira, e você ficou com 0 ponto nas 2 baterias dessa etapa, você vai eliminar esse daí, né? Tá? Então vamos lá. O líder do campeonato da F1, já considerando os descartes, é o Marcos Piovesan, com 79 pontos. Mas logo atrás dele vem o Wesley Hilário com 78, olha só, né? 1 ponto só. O Leonardo Azuaga é o terceiro com 76, 2 pontos do Wesley, 3 do Piovesan. O Vinícius Napolitano em quarto também com 76, só que o Léo venceu uma das etapas, né? Foi a segunda etapa, então por isso ele fica na frente do Vinícius, porque as vitórias ou quem venceu também as etapas serve de critério de desempate. Na quinta posição, Rafa Pedroso com 70 pontos. Na sexta posição, Diego Brandão com 66. Na sétima, o João Pedro com 53, na oitava o Rodrigo Crespilho com 51, pai e filho aí juntinhos no campeonato. Depois em nono, Cristiano Denardi com 34, em décimo Enzo com 28, Enzo Freitas, 11º Leandro Damasceno com 26, 12º Victor Perdigão, o Perdidão com 22, o David Nóbrega também com 22 em 13º, mas o Perdigão tem uma segunda posição e o David não tem. Aí em 14º vem o Paulo Andrade com 21 pontos, 1 ponto apenas atrás. Em 15º, Flávio Iude com 16. E em 16º, Luiz Brunelli com 8. E não vieram correr ainda o Gregório Ayub e o Luiz Campese, que estão nas 2 últimas posições. Tá? Campeonato de construtores, já considerando os descartes. Equipe BAR Lux Strike do Rafa Pedroso e Diego Brandão com 136 em primeiro. Em segundo, McLaren, Vinícius Napolitano e João Pedro com 129. Em terceiro, Enzo Freitas e Marcos Piovesan com a Aston Martin com 107. Em quarto, a Alfa Romeo do Wesley Hilário e Victor Perdigão com 100. Em quinto, a Brown GP do Leonardo Azuaga e Gregório Ayub com 76. E em sexto, Rodrigo Crespilho e Leandro Damasceno com a Mercedes AMG Petronas, também com 76, mas tem algumas vitórias aí do Léo Azuaga, né? Vitórias de etapas, que colocam ele na frente. Em sétimo, a Ferrari do Cristiano Denardi e David Nóbrega com 56. Em oitavo, Paulo Andrade e Luiz Brunelli com a Red Bull Racing com 29. E em último, na lanterna, na nona posição, Flávio Iude e Luiz Campese, da John Player Special Lotus, com 16 pontos. Ok? Então, essa daí foi o resultado da categoria F1. Vamos lá para a categoria F2. F2 é a categoria que eu participo, que o meu irmão Murilo Daniel participa, e que o Tim, que é lá do Roda Presa, que também participa. O Paulo Andrade e o Leandro Damasceno, que participam da F1, também fazem parte do Roda Presa, aqui o nosso campeonato do pessoal de Avaré, que também corre em Agudos. Então vamos lá, primeira bateria da F2, primeira posição para o André Ribeiro, segunda posição para mim, Kleber Daniel. Eu cheguei em segundo, peguei o kart 16, estava muito bom esse kart, né? Meu irmão largou em segundo, eu larguei em terceiro, mas como eu larguei por dentro, sempre quem larga por fora ali acaba sendo prejudicado, tem menos aderência, tem mais borracha ali por dentro, né? Então você acaba se beneficiando. Então eu passei ele na largada e mantive a posição até o final, né? O André Ribeiro abriu, estava com um kart bem melhor, né? O kart dele, eu não me lembro qual era o número do kart, mas ele abriu e foi embora.
né? E eu fiquei ali em segundo, segurando meu irmão, segurando o Tim, segurei todo mundo e consegui chegar em segundo. Todo mundo rodou atrás de mim, rodou o Murilo, rodou o Tim, rodou o Armando Chama, todos eles estavam atrás de mim. Ah, inclusive o Armando Chama também é do Roda Presa, faz parte da F2, também é do Roda Presa. Primeiro André Ribeiro, segundo eu, Kleber Daniel, terceiro foi o Tim, quarto foi o Murilo, o Tim rodou, mas ele se recuperou. O Murilo também rodou e se recuperou também, na quarta posição. Quinta posição, André Kovalainen. Sexto, Fernandinho. Sétimo, Célio Daibem. Oitavo, Rogério Carrion. Nono, o Armando Chama. E o décimo foi o Rominei Matsumoto. Tá? Esses foram os 10 que participaram da F2 nesse dia. E na segunda bateria, o vencedor foi o... Bom, aí que tá. Quem foi o vencedor da segunda bateria? Na hora lá foi creditado a vitória ao André Ribeiro. Mas o Tim chegou ali juntíssimo com o André Ribeiro, né? Nas imagens, elas são claras, não temos on-board. E aí, esse caso foi levado para a comissão. Na hora foi dada a vitória ao André Ribeiro. Mas, aí depois com análises de vídeo, foi feita uma votação, a dúvida continuou pairando. E como tem muito problema nos sensores dos karts lá, então a maioria da comissão decidiu dividir a vitória entre o André Ribeiro e o Tim, que os dois chegaram. Juntíssimos, né? Na folha dava uma diferença de 3 décimos ou 300 milésimos entre os dois, mas não foi essa diferença. As imagens são claras, foi ali milésimos de segundo, mas não dá para saber quem venceu, não dava com as imagens que a gente tinha. Então foi decidido dividir a vitória entre eles e os pontos, né, contaram divididos, né? Ao invés de 25 pontos para o vencedor e 20 pontos para o segundo colocado, foi 22 pontos e meio para os dois, para cada um deles, tá? Então, vencedores, André Ribeiro e Tim, né, em primeiro, é uma situação inédita, tá? Não teve segundo colocado. Então, terceiro, Rominei Matsumoto, quarto, Rogério Carrion, quinto foi o Armando Chama, sexto fui eu, Kleber Daniel, o kart já não era muito legal nessa segunda bateria, sétimo, André Kovalainen, oitavo, Fernandinho, nono, Murilo Daniel, meu irmão, que eu acho que ele recebeu punição. Ele estava no começo da corrida indo bem, mas recebeu punição. E na 10ª posição, o Célio Daibem. E aí, como é que ficou o campeonato da F2, já considerando os descartes, né? Então, dividindo os pontos aí pela metade aí para o André Ribeiro e o Tim, são os únicos que têm meio ponto aí, 0,5 entre os pilotos de todas as categorias. Então o André Ribeiro é o líder do campeonato com 89 pontos e meio e o Tim é o segundo colocado com 84,5. Nunca vai dar uma diferença de meio ponto entre eles. Por quê? Porque os dois têm 0,5. Então, atualmente, a diferença é de 5 pontos. Então vai continuar, né? Não vai dar meio ponto de diferença. Ninguém vai ganhar o campeonato por meio ponto de diferença, tá? Em terceiro, André Kovalainen, com 72 pontos. Em quarto, Murilo, meu irmão, com 62. Em quinto, vem eu, com 58, 4 pontos atrás do meu irmão. Em sexto, Célio Daibem, com 57. Em sétimo, Armando Chama, com 55. Em oitavo, Rominei Matsumoto, com 54. Ó, tudo junto, 57, 55, 54. E o Evandro João Paulo, em nono, com 52. O Fernandinho, em décimo, com 48. O Rogério Carrion, em 11º, com 46. O Meira, Cezinandi Meira, em 12º com 28. Em 13º, Pedro Lucas com 14. E em 14º, o Zé Antônio com 6 pontos. Tá? Essa é a F2. E depois nós tivemos a F3. Só para lembrar, essas 3 categorias correram no dia 5 de setembro. Tá? A F3 foi o seguinte. Nivaldo Passanha foi o vencedor da primeira bateria. Na segunda posição foi o Aaron Moreira, na terceira foi o Carlos Ribeiro, na quarta o Aguinaldo Medola,
Na quinta, o Thiago Torquato. Na sexta, o Matheus Simeonato. Na sétima, o Kleber Zaninella. E na oitava, o Miguel Fraile. Tá? Então, só 8 pilotos que correram nesta etapa na F3. E a segunda bateria, o vencedor, o Carlos Ribeiro. Na segunda posição, o Matheus Simeonato. Na terceira, o Nivaldo Passanha. Na quarta posição, o Aaron Moreira. Na quinta, o Aguinaldo Medola. Na sexta, o Kleber Zaninella. Na sétima, o Miguel Fraile. E na oitava, o Thiago Torquato. Tá? Aí o campeonato da F3 ficou da seguinte forma. O Carlos Ribeiro é o líder com 90 pontos, já considerando os descartes. O Nivaldo Passanha é o segundo colocado com 84, o Matheus Simeonato é o terceiro com 78, o Thiago Torquato é o quarto com 76, o Aguinaldo Medola é o quinto com 72, o Aaron Moreira é o sexto com 64, o Bruno Simão é o sétimo com 50, o Kleber Zaninella é o oitavo com 40, o Miguel Fraile é o nono com 18. E depois, os pilotos que vêm depois não participaram de nenhuma das etapas ainda, tá? Então, são esses 9 aí que estão disputando o campeonato, ok? Da F3. Bom, depois vem a categoria F4, que correu já 2 semanas depois, né? Foi no dia 19 de setembro. 19 de setembro, então, correu as categorias F4, F-Indy e FE, tá? Então vamos lá, vencedor da primeira bateria da F4 foi o Douglas Santana, na segunda posição foi o Renan Fioravanti, na terceira foi o Azor Cardoso Neto, na quarta foi o João Victor, na quinta o Thiago Messias, na sexta foi o Felipe Dias, na sétima o Paulinho Santos, na oitava foi o Ricardo Mondelli, na nona foi o Luca Mondelli, na décima, o Leonardo Garucci. E foram os 10 que correram aí, nesse dia. Na segunda bateria, o vencedor foi o Douglas Santana. Na segunda posição, o Leonardo Garucci. Na terceira, o Thiago Messias. Na quarta, o Renan Fioravanti. Na quinta, o Luca Mondelli. Na sexta, foi o João Victor. Na sétima, o Ricardo Mondelli. Na oitava, o Paulinho Santos. Na nona, o Felipe Dias. E na décima posição, o Azor Cardoso Neto. Com isso, o campeonato da F4, já considerando os descartes, ficou da seguinte forma. Renan Fioravanti, líder do campeonato com 97 pontos. Leonardo Garucci é o segundo colocado com 79. O Douglas Santana é o terceiro com 68. O Thiago Messias é o quarto com 67, um ponto de diferença. João Victor é o quinto com 64. Felipe Dias é o sexto com 62. Luca Mondelli é o sétimo com 42, Paulinho Santos é o oitavo com 41, o nono Azor Cardoso Neto com 40, o Fábio Alves é o décimo com 34, o 11º é o Marcelo Sofia com 28, 12º Fernando Nunes com 27, 13º Carlos Mariano com 24, 14º Ricardo Mondelli com 22, 15º Caio Pereira com 20, 16º Bruno Carvalho também com 20, mas o Caio Pereira tem uma quarta posição e o Bruno Carvalho não. O Wagner Galvão é o 17º com 8 pontos e o 18º Renan Garcia com 1 ponto. Então essa é a F4, a categoria que é aberta para, por exemplo, convidados, tá? Também. A F-Indy, que aconteceu também nessa mesma data, que já é para pilotos mais leves. O vencedor da primeira bateria, o Rodrigo Crespilho. Na segunda posição, Leonardo Azuaga. Na terceira posição, o Diego Brandão. Na quarta, o João Pedro. Na quinta, o Wesley Hilário. Na sexta, o Otávio Pelosi. Na sétima, o Armando Chama. Na oitava, o Enzo Freitas. Na nona, o Aguinaldo Medola. Na décima, o Paulo Andrade. Na 11ª, o Fernandinho. Na 12ª, o Jonathan Conrado. E na 13ª, o José Wesley. Na segunda bateria, o vencedor Wesley Hilário. Em segundo, o Leonardo Azuaga. Em terceiro, foi o Armando Chama. Em quarto, Enzo Freitas. Em quinto, o Jonathan Conrado. Em sexto, o Rodrigo Crespilho. Em sétimo, o Paulo Andrade.
Em oitavo, o Otávio Pelosi. Em nono, o Diego Brandão. Em décimo, vamos ver quem foi o décimo, Fernandinho. 11º, o José Wesley. 12º, o Aguinaldo Medola. E 13º, o João Pedro. Com isso, o campeonato da Fórmula Indy, já com os descartes, ficou da seguinte forma. Rodrigo Crespilli ainda continua líder do campeonato com 98 pontos. Wesley Lara em segundo com 88. O Leonardo Azog em terceiro com 80. O João Pedro em quarto com 74. Em quinto, o Diego Brandão com 58. Em sexto, o Enzo Freitas com 50. Em sétimo, Armando Chama com 44. Em oitavo, Paulo Andrade com 42. Em nono, Fernandinho com 38. Em décimo, Victor Perdigão com 30. Em 11º, o Aguinaldo Medola também com 30, mas o Victor Perdigão tem uma quarta posição, o Aguinaldo não. Em 12º, Otávio Pelosi com 20. Em 13º, o Enzo Marques com 18. Em 14º, Jonathan Conrado com 15. Em 15º, Júnior Teles com 10. Em 16º, Henry Marques com 9. Em 17º, José Wesley com 7. E 18º, o Andrei Sanches com 4 pontos. E finalmente a categoria FE, Fórmula E, né, que são os pilotos mais pesados. Tá? Se não me engano, o laço acho que é 100 ou 110. Acho que na categoria Fórmula Indy é 80, se eu não me engano. Então vamos lá. Vencedor primeira bateria da FE, João Pedro. Segunda posição para o Marcos Piovesan. Terceira posição, Rafa Pedroso. Quarta posição, Rominei Matsumoto. Quinta posição para o Wesley Hilário. Sexta posição, Flávio Udi. Sétima posição, Edson Lara. Oitava posição, Rodrigo Pagano. Nona posição, Fábio Souza. 10ª posição, Cleiton Murari. 11º, Nivaldo Passanha. E 12º, o Luiz Campesi. Já na segunda bateria, o vencedor foi o Wesley Hilário. Em segundo foi o Rafa Pedroso. Em terceiro foi o João Pedro. Em quarto, o Flávio Udi. Em quinto, Marcos Piovesan. Em sexto, Fábio Souza. Em sétimo, Rominei Matsumoto. Em oitavo, Edson Lara. Em nono, o Rodrigo Pagano. Em 10º, Cleiton Murari. Em 11º, Nivaldo Passanha. E em 12º, o Luiz Campesi. Tá? E o campeonato da Fórmula E ficou da seguinte forma, já considerando os descartes. João Pedro líder, 96 pontos. Wesley Lara em segundo com 86. Marcos Piovesan em terceiro com 80. Rafa Pedroso em quarto com 74. Nivaldo Passanha em quinto com 56. Rominei Matsumoto em sexto com 54. Maurício Ruiz em sétimo com 44. Cleiton Murari em oitavo com 38. Em nono, Flávio Udi com 36. Rodrigo Pagano em décimo com 34. 11º, Juliano Silva com 28. 12º, Fábio Souza com 22. 13º, Carlos Mariano com 20. 14º, Edson Lara com 19. 15º, David Nóbrega com 17. 16º, Washington Leopoldino também com 17, mas o David tem uma quarta posição e o Washington não. Bruno Simão em 17º com 16. Bruno Nex em 18º com 12. E o 19º é o Luiz Campesi com 2 pontos, tá? Então foi isso, galera. É isso que aconteceu aí nessa terceira etapa do Fórmula Z. A próxima etapa do Fórmula Z será no dia 31 de outubro, é a quarta etapa, tá? É a penúltima etapa já, a quinta etapa é no final de janeiro de 2022, ok? O pessoal do Fórmula Z fez um super desafio lá no Kart Z, dia 22 de outubro, num traçado chamado traçado Algarve, né? E esse traçado é um traçado invertido, um traçado que poucos pilotos correram, e foi muito legal, né? Foi, né, que deu para fazer o teste lá. Eles fizeram 3 baterias, com 3 trocas de kart, né? Deu para ter uma ideia, um traçado de alta velocidade, né? Muita alta velocidade, então... E nós, do Roda Presa, teremos a nossa 10ª etapa no dia 24 de outubro. Né? Após uma longa espera, na nossa última corrida, foi dia 11 de setembro, teremos a nossa 10ª etapa nesse mesmo traçado Algarve. Dia 27 de novembro nós temos a nossa última etapa
da Copa Roda Presa, né, as duas últimas etapas. Teremos mais uma corrida fora do Kartzé em Aldeia da Serra no dia 7 de novembro, né? Então estamos na reta final do campeonato, 4 etapas da Copa Roda Presa, tá? Então teve lá esse super desafio, e somando as 3 baterias, o Enzo Freitas ganhou, né? Esse super desafio lá, somando os pontos, em primeiro. Em segundo foi o Wesley Hilário, em terceiro o João Pedro, em quarto o Rafa Pedroso e em quinto o Juliano. Em sexto o Leonardo Azuaga, em sétimo Douglas, em oitavo o Diego Brandão, em nono o Nivaldo Passanha, em décimo o Edson Lara, em décimo primeiro o Armando Chama, décimo segundo o Rominei Matsumoto, décimo terceiro o Victor Perdigão, décimo quarto o Henry e décimo quinto o Henrico. Então eles fizeram em 15 pilotos lá esse desafio, foi muito legal e serviu de parâmetro pra gente, né? Pra gente saber como é que estão os karts. Beleza, galera? É isso aí, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!